E aí, moçadinha, professor Giovanni aqui para mais uma aula de biologia. Hoje o assunto origem da vida. Essa é uma aula, na verdade, que a gente não traz assim muita explicação para a origem da vida, mas a gente traz assim questionamentos, né? Uma aula que dá uma bela de uma discussão, uma boa conversa, né? Como surgiu a vida? Como que surgiu o primeiro ser vivo, né? Como foi originada a vida no nosso planeta? Ou, né, pensando em outros planetas também, por que não? Certo? Então, você que tem o nosso material, sintoniza lá comigo. Hoje, Biologia, aula de origem da vida. Essa é uma aula de resolução de exercícios, mas para que a gente possa resolver exercícios, eu preciso retomar rapidamente com vocês alguns conceitos teóricos, certo? Então, antes de sair resolvendo exercício, eu vou retomar aqui o que é a abiogênese, que a gente chama de geração espontânea, a biogênese, né? Então, vamos dar uma olhada aqui, né, nessa parte teórica primeiro. A gente conhece, então, a famosa abiogênese, conhecida como geração espontânea. A gente já vai entender melhor o que é essa geração espontânea. Um filósofo grego, né, o Aristóteles, aqui, foi um dos primeiros filósofos aí, né, pelo menos que a gente tem notícia, que traz essa discussão de geração espontânea, em que a vida tenha surgido a partir da matéria bruta, né? Porque o que diz a abiogênese é: a vida surgiu a partir da matéria bruta, a partir da matéria inerte ou inanimada, certo? E aí você tem ali um princípio ativo, um princípio vital que vai ser capaz, né, de estimular essa matéria bruta para que ela se torne ali um ser vivo. Um outro cientista importante, mas olha só, eu coloco data aqui para vocês, eu coloco a questão da época, né, você tem a noção cronológica das coisas, não precisa decorar isso aí, tá, gente? Mas é para vocês perceberem quanto tempo essa ideia de geração espontânea ela vai durar, certo? Então nós estamos agora aqui em 1767, e no caso do Aristóteles era ali antes de Cristo. Então olha quanto tempo dura essa ideia de geração espontânea, em que a vida surge do nada. Legal? Então um cientista bem importante, gente. Esse cara aqui eu gostaria que você anotasse, o famoso Helmont, ou Van Helmont, em 1767, um médico, cientista e alquimista belga, né? Olha só o poder desse cara, alquimista belga. O que ele faz? Ele também defende essa ideia de geração espontânea, de abiogênese, mas ele vai mais longe, ele te dá uma receita. Quer construir uma vida? Quer produzir um ser vivo? Sabe o que você faz? Pega a sua camiseta suada, depois de um dia de estudo, né? O que você faz? Pega essa camiseta suada, coloca no canto da casa, coloca lá um pouco de trigo e espera, sabe quanto tempo? Mais ou menos 21 dias. Então, o Van Helmont é o cara da receita. É o cara que ensina você como produzir um ser vivo. Depois de 21 dias, sabe o que você vai observar? Você vai observar que algum organismo, tipo um rato, ratos vão surgir a partir da sua camiseta suada com trigo. Na verdade, hoje, nós sabemos que se você deixar uma camiseta suada no canto da sua casa, né, do seu quarto, e colocar trigo, vai mofar, vai aparecer rato, vai aparecer barata, pode aparecer, né? Por conta do quê? Por conta que é uma camiseta que está sofrendo um processo ali de apodrecimento, legal? Mas esse é o cara da receita então, o Jean-Baptiste Van Helmont, legal? A biogênese, resumidamente, seria mais ou menos assim, uma coleção aí de alguns cientistas que defendiam essa ideia, eles ficavam observando e procurando vestígios. Tá vendo aqui? Eu tenho um tronco apodrecido e tá vendo que tem alguma situação bem curiosa aqui? Então a gente pode dizer, ó, tá vendo? A vida surge a partir da matéria inanimada. Isso aqui, quando o princípio ativo age nele, você tem a origem aqui de um ser vivo. Olha só, né? Olha só que interessante, é muito parecido. Então isso é a biogênese ou geração espontânea. Talvez você deve estar dando risada e falando, caraca, professor, você quer que eu acredite nisso? Na verdade, hoje, né, a gente não defende mais essa ideia, mas por muito tempo foi uma ideia que perdurou aí, né, em relação à origem da vida. A vida surge a partir da matéria inanimada. Temos uma teoria da biogênese agora, então começam a surgir cientistas que vão defender que a biogênese, que a geração espontânea não é uma ideia verdadeira. Então surge a ideia da biogênese, ou seja, gênese é formação, bio é vida, em que a vida tenha surgido a partir de outra vida pré-existente. E um cara importante também, né? Você já tem lá o Van Helmont, agora eu tenho um camarada aqui chamado Francesco Redi, né? Pode lembrar só do nome Redi. O que Redi fez? O Redi fez um experimento, esse cara aqui que foi médico e biólogo, né?
você vai ter aqui o seguinte experimento. É o experimento com frascos, né? Ele pegou frascos, e talvez alguns de vocês fizeram já esse experimento na escola, né, ou em casa. Em casa não é muito legal por conta do cheiro e tal, mas às vezes lá no laboratório de ciências da sua escola, o professor de ciência, a professora de ciência já fez esse experimento, né? Então pode ser que você já conhece. Esse experimento então do Francesco Redi foi feito em 1668. Ele pegou frascos, vidro sem tampa, colocou aqui carne, peixe, carne, por exemplo, né? E observou que moscas apareciam, moscas eram atraídas por essa carne que estava em decomposição. Depois de um tempo, o que ele observa? Vidro com moscas, ou seja, mostrando que as moscas estão saindo da carne, mostrando que tem larvas surgindo a partir dessa carne em decomposição. Talvez estaria aí a ideia da geração espontânea, larvas surgindo a partir da carne, mas ele faz o seguinte, gente, ele faz um segundo experimento, ele tampa esse frasco com gaze. Você sabe que a gaze, aquela de machucado, ela é tipo uma redinha que tem uns furinhos lá, né? Então ela permite que o ar entre, mas ela não permite, né, que as moscas entrem. Se a mosca não entra, o que vai acontecer? Vidros com tampa ali com gaze, né, aqui um barbante ou um elástico. Depois de um tempo, vidro sem moscas. Ele traz uma ideia que a geração espontânea, então, é algo que não é válido. Tá vendo, gente? Não tem larva surgindo a partir da carne em decomposição. Não tem mosca surgindo a partir da carne em decomposição. Então esse cientista, o Francesco Redi, na verdade médico aí, né, e biólogo Francesco Redi, ele dá uma balançada nessa ideia da geração espontânea. Ele não coloca ainda um ponto final na história, porque muitos cientistas ainda ficam discutindo a ideia de ter micro-organismos aqui nessa carne. Então se tem micro-organismo, quer dizer, tem alguma vida ali, certo? Então pode ser que micro-organismos estejam surgindo a partir ali da carne em decomposição. Mas ele foi um camarada bem importante, certo? Mas quem realmente coloca um ponto final nessa história, 1860, 1861, Louis Pasteur. Louis Pasteur é o cara que, né, coloca um ponto final nessa história e traz a ideia da biogênese com o experimento lá famoso pescoço de cisne, né, ou gargalo de cisne. O que ele faz? Ele pega um balão de vidro com um pescoço bem grande, certo? Ele vai aquecer esse pescoço para deixar esse pescoço, né, por isso o famoso pescoço de cisne, certo? E aí, o que ele faz? Ele coloca aqui um caldo bem nutritivo, um caldo de carne, tudo que você imagina aí que pode apodrecer e que ali possa surgir algum ser vivo. Então ele coloca aqui, né, carne para sofrer decomposição, ele vai aquecer aqui, né, para poder deixar nesse formato, e o que ele faz? Ele vai aquecer essa amostra, vai ferver essa amostra para esterilizar, garantir que não tem nenhum ser vivo, né, que vai ficar ali, e ele deixa esse balão o tempo todo aberto. Por quê? Porque os defensores da geração espontânea, eles diziam, né, se eu fizesse um experimento desse aqui e eu tampasse, eles iam dizer, olha, você não pode tampar, porque quando você tampa, você impede que o princípio vital entre. Foi o que, né, eles falaram também para o Redi. Ó, Redi, quando você tampou o frasco, você impede que o princípio vital entre. Legal? Então veja, nesse caso o Louis Pasteur foi bem inteligente porque esse frasco ele fica o tempo todo aberto. E aí, o caldo de carne é fervido por alguns minutos, né, para esterilizar. Após alguns dias, ele observa que a solução continua estéril, ou seja, não surgiu vida aqui. Ah, mas o frasco está aberto. Sim, o frasco está aberto. Observa que aqui tem depósito de poeira. E hoje nós sabemos que o ar está contaminado, que existem bactérias no ar, né, existem micro-organismos no ar, e esses micro-organismos podem contaminar essa solução. Ela permaneceu estéril por quê? Porque com o vapor, né, que você tem ali, a poeira ela vai acabar acumulando nessa região, mantendo a solução estéril. E Louis Pasteur, para colocar um ponto final ainda na história, ele quebra, né? Conta a história ainda que ele quebra, ele faz, né, uma abertura aqui e deixa esse frasco por mais alguns dias, mostrando que depois de alguns dias, como a poeira pode cair e contaminar a solução, depois de alguns dias aparece ali algum tipo de vida, nem que seja uma vida microscópica, beleza? Dizendo, olha, é assim, né? A abiogênese não é válida, a geração espontânea não é válida, beleza? Então, Louis Pasteur cria aí a ideia de que a vida não surge do nada, a vida surge a partir de outra vida pré-existente. Mas espera lá, se a vida surge a partir de outra vida pré-existente, temos uma pergunta, né? Como surgiu o primeiro ser vivo? E aí vem as hipóteses, né, de como pode ter surgido o primeiro ser vivo. Uma delas é a hipótese de que a vida tenha vindo do espaço.
ou de outro planeta. É a famosa panspermia cósmica. Panspermia cósmica ou cosmogênese, em que a vida tenha vindo de outro planeta. Mas qual o problema dessa hipótese? Cara, se a vida veio de outro planeta, né, um meteoro, ele não vai, né, cair no nosso planeta aqui com todo o cuidado. Não, é explosão, impacto. Ao atingir a nossa atmosfera, provavelmente nenhum tipo de vida permaneceria ali, certo? Então, é uma ideia que a gente pode aí, né, dizer, olha, meio complicado você acreditar que vai aterrissar, que vai cair um meteoro e não vai ter ali uma grande explosão, alguma coisa nesse sentido, e vai sobreviver a algum tipo de vida, beleza? Atualmente, a panspermia cósmica, ela vem ganhando novamente uma credibilidade, não dizendo que já veio uma vida pronta de outro planeta, mas que tenha havido talvez alguns tipos de ingredientes, né? Sei lá, tipo um material genético, alguma coisa do tipo, possa ter vindo ingredientes importantes para que a vida tenha surgido aqui no nosso planeta, né? Beleza? Então essa é uma ideia. Uma outra ideia interessante, temos dois cientistas aqui, o Oparin e o Haldane. Eles falam da evolução química, em que a partir de substâncias químicas simples, né, você tem lá, por exemplo, a amônia, o metano, o hidrogênio, né, e o vapor d'água, a partir dessas substâncias químicas, metano, hidrogênio, amônia e vapor d'água, teria formado substâncias químicas mais simples, né, como, por exemplo, você tem ali açúcares, proteínas, moléculas aí mais complexas, e dá origem, né, ali ao que eles chamaram de coacervado. Veja, no início nossa atmosfera, né, atmosfera primitiva, você tinha uma situação aqui de muita instabilidade, erupção vulcânica, a Terra estava muito aquecida, então chovia muito, mas essa chuva evaporava, formava o vapor d'água. E aí até formar os oceanos, o primeiro, né, mar primitivo, você não tinha lá nenhum tipo de ser vivo. Só que começou a aparecer ali o quê? Aglomerados orgânicos que eles denominaram de coacervado. Então anota aí por gentileza, coacervado não é um ser vivo. O coacervado, ele é o quê? O coacervado, ele é um aglomerado de matéria orgânica, um aglomerado de substâncias orgânicas. Legal? Então, anota isso aí por gentileza. Primeiro exercício aqui, nós temos o seguinte. Primeiro exercício, qual é o maior argumento utilizado para desacreditar a panspermia cósmica? Panspermia cósmica é que a vida teria vindo do espaço, teria vindo a partir de outro planeta. Então veja só, gente. Para a vida ter vindo de outro planeta já pronta, complicado, né? Nós comentamos sobre isso. Questão de atingir a nossa atmosfera, a questão do impacto que esse meteoro, né, pode atingir em relação à superfície do nosso planeta. Então, qual é o argumento utilizado? Que provavelmente ao atingir a nossa atmosfera, dificilmente algum tipo de vida permaneceria, né, vivo. E aí essa ideia, então, ela pode ser refutada aí facilmente. Beleza? Então, uma primeira questão aí para vocês. Você que é nosso aluno, você consegue acompanhar lá pelo material na página 111. O segundo exercício. Diferencia a teoria da abiogênese. A abiogênese, né, o que é biogênese? Bio é vida, né? Gênese é formação. E esse A, ele está dizendo, olha, não vida, né? A vida surge a partir da matéria bruta. Então, diferencia a teoria da abiogênese da teoria da biogênese em relação ao surgimento dos seres vivos. Então, você vai ter que escrever lá que a abiogênese, ela defende uma ideia em que a vida surge a partir da matéria bruta, a partir da matéria inerte, enquanto a biogênese, ela surge a partir de outra vida pré-existente. Legal? Lembrando que a gente fica com um problema, né? Se a vida surge a partir de outra vida pré-existente, como surgiu o primeiro ser vivo? Beleza? Um bom questionamento. Como eu comecei a minha aula dizendo, é uma aula que a gente não traz muitas respostas, mas a gente traz questionamentos. Legal? Uma aula aí bacana. Então, exercício lá também na página 111. E por último, o que são coacervados, né? Por exemplo, coacervado lá na evolução química, no experimento de Oparin e Haldane, né? Então você tem lá na evolução química, você tem lá a atmosfera primitiva. Na atmosfera primitiva, você teria o quê? Você teria o metano, você teria a amônia, teria o hidrogênio e o vapor d'água. Então, na atmosfera primitiva, nós teríamos esses 4 elementos aqui
podendo reagir. E reagir como? Cara, é um momento de instabilidade. É um momento que tinha muitas descargas elétricas, isso acredita-se, né? Muitas descargas elétricas. E esses elementos aqui, eles começam a interagir entre si, né? Você tem aqui uma interação, e essa interação faz com que? Faz com que esses elementos aqui possam formar o quê? Moléculas orgânicas mais complexas, né? Então você tem aqui moléculas simples, moléculas orgânicas cada vez mais complexas, como proteínas. Então você tem aqui proteínas, açúcares, certo? E aí, isso, gente, acaba tendo ali uma película em volta, né? Forma aqui uma película porque ele pode ter aqui também lipídios, né? Lipídios, proteínas, açúcares. E esse aglomerado, isso aqui a gente chama de aglomerado, esse aglomerado orgânico é o que nós denominamos aí de coacervado. Então, quando a questão pergunta para mim, o que são coacervados? São aglomerados orgânicos, certo? E eles podem ser considerados um ser vivo? Cuidado, pegadinha isso, né? Eles não são considerados ser vivo. O Parin e Haldane falam da evolução química, mas falam que talvez os primeiros seres vivos possam ter surgido a partir dos coacervados. São aglomerados orgânicos, né? Ele já tem ali uma imitação em relação ao formato de uma célula muito primitiva, lógico que está muito distante, mas não é um ser vivo, certo? Não é um ser vivo, beleza? Ele é o quê? Um aglomerado orgânico que provavelmente a partir dele possa ter aí originado a primeira vida, certo? Por isso chamado, né, de evolução química de Oparin e Haldane. Legal? Terminamos assim mais uma videoaula, né, para você aí do 9º ano. E gostaria de dizer para vocês que a próxima aula a gente vai falar sobre evolução, as teorias evolutivas e as evidências da evolução. Então, deixo aí de estudo, uma proposta de estudo que você possa já adiantar esse estudo na sua casa e depois assistir a nossa videoaula para ter aí um reforço nesse estudo. Legal? Espero estar contribuindo para o seu estudo aí na sua casa e até a próxima videoaula. Até mais. Tchau. Deixa eu passar aqui. Opa.